Meu nome é Rose e eu sou a mãe do Luiz Soares, de 4 anos. Na idade dele, eu gostava muito de ler e eu tenho uma lembrança especial de um livro que nem era um grande clássico, nem foi um grande sucesso, acho que nem existe mais. Um livro que se chamava Uma Rua Como Aquela, da Lucília Junqueira de Almeida Prado. Eu gostei do livro na época por causa da história, tinha a ver muito com a realidade do começo da adolescência, com as pessoas morando perto, aquela relação das pessoas que ainda brincavam na rua, que tinham turma, os primeiros namorinhos e tal. E especialmente porque a minha escola levou a autora para conversar com a gente. E foi muito legal. Primeira vez assim, eu estava com alguém que escreveu um livro, no caso a Lucília Junqueira de Almeida Prado. Ela conversou com a gente, tirou dúvidas, explicou sobre os personagens e tal, e a gente adorou aquela experiência. Foi um contato com uma outra parte do livro que pra gente era muito distante, era muito diferente e de repente se tornou realidade. Gostei muito do livro, encontrei há alguns anos no sebo e li para o meu filho e não sei se por coincidência, mas eu cresci e fui trabalhar com livros. Meu livro é Taras Bulba, do Nikolai Gogol, que não é um livro exatamente de uma criança, ainda mais na época que eu tinha 9, 10 anos. E além da qualidade dele, que é um livro muito bacana, muito legal, cheio de aventura, fala de cossacos russos, uma coisa assim, ele é importante para mim porque foi um livro que eu comprei por correspondência. Com 9, 10 anos de idade, eu achei numa revistinha de palavras cruzadas aí de ouro um catálogo de livros bem baratinhos, assim, que bastava escrever, mandar o dinheiro e você comprava. Eu juntei todo o dinheirinho que eu tinha com moedinhas, inclusive botei no envelope e mandei para lá. Quando o livro chegou, foi uma festa, porque é uma experiência essa de você, sozinho, criança, conseguir ter acesso àquelas coisas que você tanto gosta. E por sorte o livro é excelente, eu recomendo muito. Oi, eu sou o Adriano, pai do Enzo Kubota. Estou aqui para falar de um livro que eu li quando eu tinha a idade dele, de 10 anos. O livro chamava Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Conta a história de um rapaz, um adolescente, que foi pular num precipício até um rio e caiu, bateu a nuca e ficou paraplégico. Foi um livro que eu li rápido, porque eu acho que foi o primeiro livro que eu li, porque eu gostei de ler, eu lia. Era uma história muito intrigante, apesar de ser uma história triste, porque ele ficou paraplégico, mas conta uma lição de vida também, que ele aprendeu a conviver com isso. E hoje, o Marcelo Rubens Paiva, ele é um grande escritor, escreve vários livros, escreve colunas para vários jornais. Então esse foi o livro que eu li, que eu gostei muito de ler, que me fez tomar gosto pela leitura. Falou, filhão, um abraço. Oi, meu nome é Ricardo, eu sou pai da Luísa, do 4º ano. E quando eu li sobre o convite de contar minhas memórias para o primeiro festival do Ítaca, eu imediatamente lembrei do livro do Fernão Carpelo Gaivota. E sobre a busca do Fernão Carpelo, que era uma gaivota, de alcançar o céu em limites cada vez mais altos. O Fernão Carpelo era uma gaivota que a todo momento desafiava as suas próprias possibilidades, alcançando limites sempre maiores, desafios cada vez maiores, em busca de novos conhecimentos. E isso me motivou por muito tempo. E até hoje, quando eu volto ao mar e vejo as gaivotas lá longe, eu imediatamente lembro desse livro, que para mim foi muito legal. Olá, eu sou a Mônica, mãe da Luísa do 4º B, e quando eu recebi o convite para falar de um livro que marcou a minha infância, eu fiquei muito preocupada, porque eu sempre gostei muito de ler,
né? E qual seria esse livro? Aí parei, pensei e me lembrei de um amiguinho que marcou muito quando eu tinha meus 8 anos de idade, que era esse príncipezinho aqui. Então o livro Pequeno Príncipe foi um livro que eu li e reli em diversos momentos da minha vida, né? Mas quando eu tinha 8 anos, eu achava fantástico o livro porque ele tinha muitas aventuras. Aos 10 anos, quando eu reli esse livro novamente, né, ele me marcou muito, porque tinha muitos momentos em que falava de amizade. Tem um que eu gosto bastante, em especial, que é quando a raposa conversa com o príncipe e que diz assim: tu não és nada para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. Eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens necessidades de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Então, gente, o livro é isso. O livro cativa a gente, o livro leva a gente para mundos maravilhosos. Então, não deixe de ler. A leitura abre portas para milhares de coisas fantásticas. Um beijo. Eu sou mãe do Guilherme, do 5º ano A. Um livro que me chamou a atenção, que eu me lembro dessa época, é Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato. Eu lembro que eu tinha a coleção e esse foi que eu mais lembrei da história. É uma história onde o Pedrinho, a Emília e o Narizinho, eles saem para caçar uma onça na floresta. E eles acabam matando a onça. Aí depois os animais da floresta eles se reúnem para se vingar e invadir o sítio. Acho que é uma história bem legal. Meu nome é Juliana, eu sou mãe do Matheus Barsotti, do 1º ano. E o livro que mais me marcou na infância foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, por conta da Emília, que na época eu tinha uma boneca de pano que eu adorava. E eu ficava imaginando se um dia ela criasse vida, se ela seria tão levada quanto a Emília, e quanta coisa a gente poderia fazer juntas. Enfim, foi o que me marcou muito. Oi, meu nome é Sandra, eu sou mãe da Sofia, do 1º ano. Quando eu era pequena, eu gostava muito de ler. Eu gostava muito da Ana Maria Machado, que é uma autora de livros infantis. Mas eu gostava muito da série de livros do Asterix, da história em quadrinhos, que foi feita na França. E eu lia muito em casa porque a minha família é da Suíça e a gente lia em francês também esses livros. É isso. Meu nome é Marisa, eu sou mãe da Maria Clara Garbieri Barreto, da 3ª série A. Falar sobre livros e infância é uma coisa muito boa. Eu, na verdade, nunca tive especificamente nenhum autor de adoração durante a minha infância, mas eu tive alguns livros que eu gostei muito. O primeiro livro do qual eu me lembro é o Bambi, que está aqui, que eu era muito pequena, eu devia ter uns 3 ou 4 anos, esse livro estava em casa, eu não lembro quem me deu, se ele já era de alguém, e foi um livro que eu sempre tive muito carinho e que minha mãe guardou durante tantos anos para agora ele ser um livro da Maria Clara. Mas talvez o livro que eu guarde, já porque estava um pouco maiores recordações, seja O Gênio do Crime, que é um livro de aventuras que me marcou muito a infância. O que tem sido legal é que vários livros que me marcaram durante a infância, eu estou relendo agora com a Maria Clara. A gente faz serões à noite e a gente lê cada dia um pouquinho, algum trecho. Dessa forma eu vou resgatando os momentos legais que eu tive de leitura na minha infância. Acho que é isso. Oi, meu nome é Ellen, eu sou a mãe do Tuco, do 2º ano A. O livro que mais me marcou na minha infância, que eu me lembro, pelo menos, foi Poliana. Aquele livro que ela fazia o jogo do contente. Então tudo ela viu o lado bom das coisas. Além de ter me ajudado na minha infância, eu lembro de um trecho que tinha um velho doente numa cama e muito mal-humorado, e ela colocava um cristal bem perto da janela, para quando batesse o sol, iluminava todo o quarto. E é lindo, e até hoje eu faço isso. Eu sou a Cláudia, mãe da Gabriela Resque, do 5º ano. E o livro que eu vou falar para vocês, que eu gostei bastante na minha infância, são os livros do Edil Lima. Na realidade, entre os vários livros dele, eu gostava muito desse daqui, que é O Poder do Super Bicho.
E eu acho que eu gostava muito dele porque nos livros dele ele mistura um pouco do cotidiano com várias coisas da imaginação. E ele também fala bastante sobre como que os adultos pensam que as crianças, como é que as crianças funcionam. Então acho que isso era legal. Então a minha dica para vocês é esse, O Poder do Super Bicho, do Edilino. Meu nome é Alessandra, eu sou mãe do Theo Mazina, do 5º ano B, e o livro que mais marcou a minha infância foi Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro Vasconcelos, que foi o primeiro livro que eu li assim inteiro, bem longo, quando eu tinha 9 anos. E foi uma grande emoção para mim quando eu sugeri ao Theo que lesse esse livro, quando ele tinha 8 anos, e ele pegou na biblioteca do Ítaca, devorou o livro e eu renovei minha emoção relendo com ele. Oi, eu sou a Vanessa Pepe, eu sou mãe da Clara Pepe. E para falar da literatura, da leitura, da infância, o primeiro livro que eu li foi de uma série chamada Série Vagalume. O nome é O Escaravelho do Diabo. Eu adorava essa série, as coleções do Vagalume. E li vários outros livros. Esse livro em particular, eu lembro, eu não vou me recordar a história, mas cada pessoa que ia morrer era enviado antes um escaravelho fincado num alfinete. E era aventura, suspense, eram bem bacanas a série, foi muito legal. Meu nome é Cláudia, sou mãe do Renan Takamatsu, sou aluno do 3º ano da turma da Daisy. Quando eu tinha 8 anos, eu li um livro que eu gostei muito, se chamava No Reino Perdido do Beleléu, de Maria Heloísa Machado. Falava da história de um menino, o Zé Léo, que perdia tudo que ele tinha, desde brinquedos, uniformes, roupas, ele perdia simplesmente tudo. De tanto perder as coisas, ele chamou a atenção da rainha do Reino Perdido do Beleléu e foi capturado por ela. Gostei muito desse livro porque me fazia lembrar da história do meu irmão, que perdia tudo que ele tinha. E durante muito tempo eu cheguei realmente a acreditar que o Reino Perdido do Beleléu existisse, porque a gente nunca encontrava nada do que o meu irmão perdia. Todas as coisas dele realmente iam para o Beleléu. Oi, meu nome é Carla Cristina Vitino, eu sou a mãe do Henrique Vitino Del Nero e eu estou vindo aqui para falar sobre o livro que mais marcou a minha infância. O livro que mais marcou foi o livro do Cachorrinho Samba, da Maria José Dupré. E por que me marcou? Porque é um livro de aventura e nessa idade de 10 anos a gente está descobrindo coisas, a gente está experimentando coisas. Então esse livro marcou bastante a minha infância, porque é a história do cachorrinho samba que se perde e ele passa a procurar o caminho de volta para sua casa, ele vive várias aventuras. Juntamente com esse livro tem uma coletânea de livros, que é o Cachorrinho Samba na Fazenda, o Cachorrinho Samba na Floresta, a Montanha Encantada, a Mina de Ouro. E cada livro desse é uma aventura diferente, é uma descoberta diferente. Então isso prende a atenção e reporta a vários locais e deixa a nossa mente livre para imaginar, para viajar na aventura. Então é um livro que eu recomendo para todas as crianças. Oi, meu nome é Patrícia, eu sou a mãe da Mariana Cavicchioli. Quando eu era criança, eu gostava de ler As Aventuras de Gisela e Prisco. Gisela era uma menina que, junto com seu cachorro, desvendava mistérios pelas vizinhanças. Eu tinha a coleção inteira, mas só sobraram esses dois para contar a história. Oi, eu sou Luciana Mello. Eu sou o Leandro Duarte, nós somos pais da Joana Mello Duarte. Deixa eu falar primeiro do meu livro. O livro que eu mais gostei, que eu li antes dos 10 anos, foi um livro chamado O Frio Pode Ser Quente. Naquela época, eu tinha mais ou menos a idade que a Joana tem hoje, uns 8 anos, talvez um pouco menos, uns 7 anos. O livro me surpreendeu muito, porque ele mostrava que as coisas, às vezes, não são bem o que a gente acha que elas são. Então ele falava que o gelo, ele é gelado, mas se você segurar ele na mão, ele podia te queimar.
Então o gelo que é frio também podia ser quente. Então foi uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu era criança e esse livro me marcou muito. Bom, o livro que me marcou mais, que eu estava pensando aqui, quando chegou esse pedido para a gente relembrar, eu lembrei de vários livrinhos interessantes que eu li nessa faixa de idade, mas o que mais me marcou realmente foi o primeiro livrinho que eu li na escola, que chama E o Vento Levou o Balão de Joaninha. Hoje eu não lembro direito da história, não lembro do que o livro conta, mas é um livro que ficou marcado assim, no meu coração por ter sido o primeiro livro que eu li na escola. É isso. É isso então, galerinha. Um beijo. Oi, tudo bem? Eu sou Marcelo, pai da Sofia, e sempre fui muito questionador, muito curioso desde pequenininho. Isso fez eu ter um gosto muito diferente sobre a leitura. Eu gostava de ler enciclopédia, de pesquisar sobre ciência, geografia, história, astrologia, enfim. E nós tínhamos em casa uma coleção chamada Barça, que era uma enciclopédia. Naquela época a gente não tinha a internet, né, que facilita bastante, mas mesmo assim era uma delícia a gente poder ter aquele monte de livro, aquele monte de informação, enfim, eu adorava. Aí eu aprendia muita coisa e chegava na sala de aula querendo mostrar para a professora tudo que eu aprendi, questionava, queria saber mais detalhes, enfim. E aí até tomava um pouquinho do tempo da aula por conta disso, às vezes, né? Não era sempre. Mas enfim, era super legal. Mas o livro que marcou mais mesmo a minha infância foi Marcelo Marmelo Martelo. Não só por conta do nome, que é parecido com o meu xará, mas porque eu também tinha muita coisa parecida com a personalidade dele. Eu era questionador, queria saber o porquê das coisas. Enfim, ele foi tão importante que eu tenho ele até hoje aqui comigo. É um livro escrito pela Ruth Rocha e hoje ele é da Sofia e ela está curtindo bastante agora esse livro. Espero que vocês continuem tendo bastante gosto pela leitura, porque é uma viagem muito gostosa, a gente aprende muita coisa e carrega isso para o resto da nossa vida, tá ok? Então um grande abraço e boa leitura para todos. Tchau, tchau. Olá galera, Itaca, tudo bom? Eu sou César Pegoraro, pai do João Pedro, o Joca do 3º ano, e estou aqui para falar um pouquinho de um livro aí que me marcou, um livro que foi bacana. Revirando as memórias aí, lembrei de um livro que eu li no 3º ano, chamado O Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon. Esse livro conta a história de um menino que tinha um dom especial em que tudo que ele tocava virava planta, tudo crescia. E ele tinha uma relação de amor muito grande pelos animais, pela mãe, e sempre empenhado numa missão de paz. Foi um livro bastante inspirador, bastante interessante, e que foi relido por nós aqui em casa algumas vezes, inclusive para contar essa história para os meninos. Então, recomendo O Menino do Dedo Verde. É isso. Meu nome é Gilberto, eu sou pai do Rafael Moreno, do 3º ano A. E um livro que marcou muito a minha vida é um livro chamado A Semente Bailarina, de autoria da Isa Ramos de Azevedo Souza. Esse livro chegou às minhas mãos no final do 1º ano primário. Eu estudei numa escola pública em São Bernardo do Campo e sou oriundo de uma família de não leitores. O meu pai ele era um operário da Johnson & Johnson e minha mãe é uma dona de casa. A professora Olga, que me alfabetizou, era uma japonesa muito pequena, muito delicada, e ao final do 1º ano, ela, tendo alfabetizado os alunos, ela presenteou a cada um com um livro. A mim coube esse, A Semente Bailarina, que marcou profundamente a minha vida, e eu acredito que graças a ele eu me tornei um leitor. Eu sou a Valéria Ferrante, eu sou mãe da Nina do 2º ano. E a minha história é a seguinte: quando eu estava na 5ª série, tinha um concurso na minha escola sobre o hino nacional. Você tinha que fazer uma redação interpretando o hino nacional, numa matéria chamada Estudos Sociais, que eu acho que não existe mais hoje. E eu fiquei entre as finalistas. E o presente que a gente ganhava era um livro. E o meu irmão, que era bem mais velho do que eu, nessa época estava lendo um livro chamado A Incrível e Triste História de Candirerêndira e Sua Avó Desalmada. E eu achei esse título maravilhoso, achei um título incrível, e eu pedi esse livro.
E a minha professora disse que não me daria esse livro, que esse livro não era adequado para a minha idade. E me deu um livro chamado Memórias de um Cabo de Vassoura, que eu fiquei bravíssima e não li. Quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu li finalmente o tal livro da Herêndira e sua avó desalmada. E aí eu entendi que a minha professora tinha razão, não era um livro para uma menina de 10 anos. Então eu resolvi ler Memórias de um Cabo de Vassoura. E esse ficou sendo o livro da minha infância. Eu sou Letícia, sou mãe da Rita, do 5º ano. Passei a semana me esforçando para lembrar qual foi o livro que eu mais gostei quando eu tinha mais ou menos a idade da Rita. Na verdade, acho que eu era um pouquinho mais velha, mas o livro é um que chama No Palácio do Rei Minos. O autor é o Nikos Kazantzakis, que é um autor grego. O livro é muito legal, trata assim de mitologia grega, mas mistura muito com o que a gente vive hoje, inclusive. Eu li o livro com muita vontade, não conseguia me separar dele em momento nenhum, e aí aconteceu aquela coisa muito legal no fim do livro que a gente gosta, que é que a gente começa a ler bem devagarinho para ele não terminar nunca. Um beijo para todo mundo. Alô Ítaca, meu nome é Fabiano, eu sou o pai da Chiara, que estuda no 4º ano. Bem, o meu autor favorito era Monteiro Lobato. Eu peguei a época de poder assistir na TV, como também os seus livros. Meu personagem preferido era a Emília, porque ao mesmo tempo que era gente, na realidade, também era boneca na fantasia do Monteiro Lobato e na nossa. Um abraço, obrigado. Eu sou Beatriz, mãe do Rafael, do 4º ano. Um dos autores que eu mais gostei na minha infância foi o Jack London. Ele escreveu vários livros sobre animais. E eu gostei muito do Caninos Brancos e o Chamado da Floresta. O Chamado da Floresta é a história de um cão daqueles que puxam trenós. E quando o dono dele morreu, ele acabou indo para a floresta e virando um lobo. Ele acabou liderando uma matilha de lobos. O outro, o Caninos Branco, é a história de um lobo que foi domesticado. São livros que mostram assim, o sofrimento dos animais, como os homens maltratam, e são livros muito bonitos e emocionantes. Olá, meu nome é Noeli, sou mais conhecida por Nonô e sou a mãe de coração do aluno Ítalo da 4ª série B. É um prazer participar desse projeto. Um dos livros que mais marcaram na minha vida foi o primeiro livro que eu consegui ler sozinha. O nome desse livro é Brincando na Praça. Eu guardo esse livro até hoje, mas infelizmente eu não consegui localizá-lo em tempo de apresentar para vocês. Por outro lado, eu tenho comigo outros 2 livros que foram muito importantes. O segundo é esse daqui, se chama Coração de Onça, da Ofélia e Narbal Fontes. Era de uma coleção chamada Série Vagalume, que era muito famosa, era muito usada na época que eu era criança, que eu era pré-adolescente. Essa edição aqui, ó, para vocês terem uma ideia, é uma edição de
nome é Clara, eu sou mãe da Luana do primeiro ano. No meu livro, que eu não vou esquecer de forma alguma, é O Pequeno Príncipe. Com 9 anos eu mudei para Guatemala e tive que aprender a ler e escrever em espanhol. Então eu tive que ler O Pequeno Príncipe, minha professora particular me deu aula para me poder aprender. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu tive que ler de novo O Pequeno Príncipe com a outra professora particular, porque eu já estava misturando espanhol com português. É isso aí. Tchau. Tchau, fala tchau, Luana. Tchau. Eu sou a mãe da Sofia Sênia, do 5º ano B. Bom, meu pai sempre morou numa fazenda, mas ele passava muito tempo cuidando das vacas e dos bezerros. Eu adorava passar as férias lá. E a gente ficava aos cuidados da dona Hermínia, minha bisavó, uma velhinha de cabelinhos cor de algodão, muito da bravinha. Bom, ela tinha um costume dos mais antigos, que a gente tinha que lavar o cabelo antes do pôr do sol. Mas não era só isso, a gente tinha que ficar sentadinho esperando o sol secar o nosso cabelo. Ai, era muito tédio, eu não aguentava mais aquilo. Eu já tinha conversado com todos os passarinhos, com os mosquitos, falado para eles irem para o play center voando, não aguentava mais. Até que um dia eu descobri um livro do Monteiro Lobato. Eu não me lembro ao certo qual foi o primeiro livro que eu li, mas eu lembro que A Chave do Tamanho me conquistou, eu adorei. Eu não lembro também se a história é essa mesmo, mas o que ficou na minha memória é que era a Emília bem pequenininha, já em miniatura, ela comia carne de minhoca. E até hoje eu sentia vontade de comer carne de minhoca. Bom, meu nome é Andréa, eu sou a mãe da Vitória Laguna, do 3º ano A, da professora Deise. A minha lembrança mais remota envolvendo um livro é de quando eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de idade e eu fazia a minha mãe ler todas as noites a mesma história. Eu não sei quem é a autora do livro, mas eu me lembro muito bem o nome da personagem. Ela se chamava Bárbara. Então é uma lembrança muito gostosa da minha mãe comigo na cama, lendo essa história da menina Bárbara todos os dias, aliás, todas as noites. A editora... A outra lembrança que eu tenho, eu acho que muitos da minha geração, é dessa coleção aqui, ó. Eu acho que foram muitas reformas ortográficas já, e a minha mãe leu para mim a coleção do Monteiro Lobato, e eu gostava muito desse livro, A Chave do Tamanho, e desse aqui, que era o que eu mais gostava, Reinações de Narizinho. É isso. Eu não sei fazer vídeo, mas eu gostava muito de ler. E esse era meu livro preferido. Lúcia Já Vou Indo, da Maria Heloísa Penteado. É a história de uma lesminha que foi convidada para uma festa de aniversário, mas como boa lesma, ela demorou muito para ler o convite, demorou para se arrumar, demorou mais ainda no percurso até a festa. Tudo aconteceu no meio do caminho e, óbvio, chegou lá, a festa já tinha acabado. A amiga Libélula teve uma ideia, então, de fazer uma festa para ela na casa dela, para que ela conseguisse estar presente, né? E deram uma forcinha, enfim, para ela chegar mais rápido, mas ela acaba conseguindo, então, viver essa experiência e participar de uma festa do começo ao fim. Eu sou a Fabiola, mãe do Gustavo Palharani Castro, do 5º A, e essa é a Lúcia, uma personagem queridíssima que marcou muito a minha infância. Oi, eu sou a Cristiane, mãe do Rafael Moreno, do 3º A, e eu quis apresentar, quando ele me falou, né, dessa história dos livros, eu quis apresentar esse aqui, A Mão que Semeia, do Ivan Claret. É um livro que eu comprei quando eu tinha 7, 8 anos, quando minha avó me levou na Bienal do Livro. E eu gostei muito dele e acabei guardando até hoje. Conta a história da veinha, que ela andava pelo sertão na mula Esperança, era a mula que ela adotou, e nessas viagens dela ela ia plantando árvores pelo caminho. E eu não sei porque eu gostei muito desse livro na época, talvez porque eu tivesse pensado, bom, quais seriam as sementes que eu iria plantar ao longo da minha vida. Enfim, é esse daqui, A Mão que Semeia.
Meu nome é Semiramis Gomes de Lima, sou mãe do aluno Matheus Valente, do segundo A, e pediram para que eu falasse de um livro que eu li quando eu tinha 10 anos. O livro foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que conta a história de uma nordestina que veio para o Brasil não, veio para a cidade grande tentar a vida e tentar melhorar de vida. Aqui ela encontrou o Olímpio, que era seu namorado, que depois trocou ela por uma amiga, porque ele achava que essa amiga, sendo filha do açougueiro, podia lhe trazer maior ascensão financeira. A Macabeia descobre que tem tuberculose, fica muito triste, e aí a amiga dela aconselha ela a procurar uma cartomante. Ela vai na cartomante, a cartomante diz coisas boas para ela. Uma das coisas boas de que quando ela sair da visita da cartomante, ela iria encontrar um homem loiro e que ela iria ser feliz. Ocorre que quando ela saiu, ela foi atropelada por um caminhão e o motorista era um homem loiro e infelizmente a Macabeia faleceu, acabou morrendo naquele dia. Isso me deixou muito triste. Oi, sou Santiago, sou padrasto do Arthur Rabelo, do 4º ano. Achei muito legal a sua iniciativa sobre resgatar esses livros que a gente gostava quando era criança. No meu caso, era uma série de livros que o nome é Escolha a Sua Aventura. Eram livros que nos quais você era o herói, você escolhia o que ele ia fazer e tinha diferentes finais. Então, eu até percebi que não tinha muito presente os autores, mas os principais eram Edward Packard e R.A. Montgomery. E tem adaptações ao português de Origens Lessa. Sempre tinham temas interessantes como histórias de espiões, de tesouros, de viagens. Eu sempre curti muito eles e talvez vocês queiram dar uma olhada, acho interessante. Mãe do Theo Zucas, do 4º ano, e eu queria falar de uns livros do Monteiro Lobato. Eu fui muito fã dele, li vários livros. E também teve um livro que foi muito importante, que eu me apaixonei quando eu tinha 9 anos, que foi esse, O Gênio do Crime, né? O autor é o J.C. Marinho Silva. Foi um livro que eu gostei muito, era uma aventura muito interessante para mim na época. Mas a minha paixão é a Cecília Meirelles. Esse livro eu guardo até hoje porque eu amo loucamente, eu leio para as crianças e eu sempre cito alguma coisa desse livro da Cecília Meirelles que eu adoro. Oi, eu sou a Celina, mãe do Lorenzo, do 4º ano A, e alguns livros me marcaram aí mais ou menos até os 10 anos de idade. Um deles foi O Menino Maluquinho, do Ziraldo, uma história linda, super divertida. E eu identificava muito a infância do Menino Maluquinho com a minha própria infância. Um segundo livro que eu gostei bastante também foi Tisto, o Menino do Dedo Verde, e eu achava fantástica aquela capacidade que ele tinha de fazer nascer plantas onde ele tocava. E um terceiro livro é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Eram livros grandes, pesados, de capa dura, com muito texto, quase nenhuma ilustração. E eu adorava aquelas histórias fantasiosas, aqueles seres imaginários, adorava a vida das crianças no sítio e me deliciava com as coisas que a Anastácia cozinhava. E para mim ler é uma aventura, é uma viagem, é algo que a gente tem por descobrir a partir do momento que a gente abre a capa do livro. E é isso aí. Olá, eu sou a Luana Flor, mãe do João, do 2º ano. E eu queria falar de um livro que me marcou a infância, que foi um livro de poemas da Cecília Meirelles chamado Isto ou Aquilo. Eu adorava tanto esse livro que eu fiz desenhos nele, ilustrações próprias para cada poema. E eu adorava esse poema, né, que dá o nome ao livro, Isto ou Aquilo, porque ele refletia muito todos esses conflitos de ter que escolher. E quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa de escolher todas as outras. E foi um aprendizado, fez parte desse meu aprendizado, de que a gente tem que escolher é bom, mas tem o seu lado também difícil. Então eu adorava ler e reler esse livro, acho que foi um dos primeiros livros que quando eu aprendi a ler, eu lia sozinha e lia junto com a minha mãe, tá bom? Oi, meu nome é Deise, eu sou mãe da Alice Tocumaro, do 3º ano. E o livro que me marcou muito na infância foi O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho.
que é um livro com muita aventura, muita emoção, muito mistério, personagens enigmáticos, uma história muito envolvente, com situações perigosas, situações que dão um pouquinho de medo, enfim, que prendem a gente do começo ao fim, fazem a gente devorar o livro em poucos dias. Oi, eu sou a Lia, mãe do Jorge Nasser de Oliveira, do 2º A. E eu me lembro muito na infância de Clarice Lispector, com a Galinha Laura, que me marcou muito. E os livros do Monteiro Lobato, para escolher um, né? A coleção inteira a gente lia à noite. Eu faço isso ainda com o Jorge. E acho que é muito importante esse espaço de leitura junto e nesse outro mundo que a Clarice sabia tanto fazer, né? A gente entrar no mundo do livro e viver um pouco aquela história junto. É isso. Obrigada. Oi, eu sou Fernando Lobo, sou pai da Ana Luísa Brum Lobo, do 5º ano A. E o livro que marcou bastante a minha infância, que foi um dos poucos que eu lembrei ainda, foi Rosinha, Minha Canoa. Rosinha, Minha Canoa era um livro bem legal, do José Mauro de Vasconcelos, e era um livro que falava muito de natureza. Ele contava as histórias dele com a canoa dele, dele era o sertanejo, né? Era um sertanejo do interior de Goiás, e ele contava as histórias dele com a canoa, algumas aventuras, e então tinha muita natureza, e isso me marcou bastante. Meu nome é Patrícia Chacur Brum, eu sou mãe da Ana Luísa Brum Lobo, do 5º ano A. O livro que marcou minha infância até os 10 anos foi os 12 Trabalhos de Hércules, do Monteiro Lobato. Eu puxei na memória, porque já faz um bom tempo que eu li esse livro, mas engraçado como ele veio muito rapidamente quando eu comecei a pensar que livros que marcaram a minha infância. E os 12 Trabalhos de Hércules me levavam até a Grécia Antiga, os deuses da mitologia. Eu viajava junto com o Hércules, era muito bom. E Monteiro Lobato eu gostei demais, li a coleção toda. Eu lembro da coleção que meu avô tinha, e eu acredito que o que me marcou dos 12 trabalhos foi a viagem. Ele leva a gente para o mundo da fantasia. Essas são as lembranças que eu tenho. Olá, meu nome é Afonso, eu sou pai do Alexandre Pinheiro, da 4ª série. Eu queria contar que o livro que me marcou muito quando eu tinha os meus 10 anos de idade era O Gênio do Crime. Eu lembro que era um livro que tinha figurinha, de um roubo de figurinha, que tinha um menino chamado Bolacha, que tinha que procurar, se eu não me engano, acho que era a figurinha, acho que era do Rivelino. Era um livro muito legal, eu li muito rápido, uma história muito bacana, e um livro que me marcou, que eu, com certeza, quando eu li o e-mail, eu sabia que era esse livro que eu ia falar. Gênio do Crime. Um abraço para todos. Eu sou a mãe da Bia Mendonça, do 3º ano B, e tô aqui para contar para vocês quem foi o autor que marcou a minha infância. Eu lembro muito bem da Ruth Rocha, porque quando eu tinha exatamente a idade de vocês, por volta de uns 8 anos, ela foi na escola onde eu estudava e ela foi falar com a gente. E aí eu lembro que eu tinha lido o livro O Menino que Aprendeu a Ver. Era um livro muito legal, de um menino que não sabia ler. Um menino que não sabia ler. E aí quando ele aprendeu a ler, o mundo tinha mudado aos olhos dele. E aquelas letras, aqueles símbolos todos faziam significado na vida dele. E isso me marcou muito. E esse encontro com a Ruth Rocha também me marcou muito, porque eu lembro dela contando histórias e falando coisas legais sobre brincadeiras de criança, sobre a infância. Foi muito bacana. Adorei o projeto de vocês. Continuem assim, viu? Um beijo.